Continuando o estudo da eletrodinâmica e fundamentos do circuito, nós vamos começar hoje a ver os circuitos propriamente ditos. Vamos estudar o método para nós podermos resolver os circuitos, ou seja, achar as correntes e as diferenças de potencial em cada um dos elementos do circuito. Nós vamos começar trabalhando com circuitos resistivos, que são circuitos compostos apenas por baterias e resistores. O método que nós vamos usar vai ser o seguinte: nós vamos considerar todos os fios ideais, ou seja, a resistência desses fios é nula. Nós vamos desenhar um diagrama representando os resistores e as baterias. Nós vamos reduzir o circuito através das associações que nós vimos nas últimas aulas: série, paralelo, delta estrela e simetria. Nós vamos usar as leis de Kirchhoff. Nós vamos reconstruir o circuito de forma que nós possamos saber quais as correntes que passavam por cada um dos resistores e qual a diferença de potencial em cada um dos elementos do circuito. Lembrando que a associação em série, a corrente é a mesma, e a associação em paralelo, a DDP é a mesma. Agora nós vamos fazer um exemplo, essa figura aqui, em que nós vamos determinar a corrente e a DDP em cada um dos resistores. Nós temos uma bateria de 12 volts, 4 resistores com seus valores de resistências indicados na figura. Primeiramente, nós vamos tentar reduzir o circuito ao menor número de resistores possíveis. Se nós observarmos, nós temos primeiramente esses dois resistores que se encontram em paralelo, um de 600 e um de 400. Então, a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo vale 240 ohms, como nós indicamos nessa parte da figura, e os outros dois resistores de 800 e 560, nós apenas repetimos eles. Em seguida, nós temos esses dois resistores 240 e 560 que estão ligados em série. Então nós podemos substituí-los por um único resistor, cuja resistência equivalente é a soma deles dois, que dá também 800 ohms. E agora nós temos dois resistores em paralelo, cada um de 800 ohms, então nós vamos ter uma resistência equivalente de 400 ohms. Como a nossa bateria ela tem uma DDP de 12 volts, a corrente que circula por esse circuito, corrente total, ela vale 12 dividido por 400, que é a resistência equivalente. Então a corrente desse circuito ela vale 30 mA. Agora é só nós fazermos o caminho de volta. No caminho de volta, nós temos que a DDP desse resistor de 800, ela é a mesma DDP da bateria, vale 12 volts. Então a corrente que circula por esse resistor e por esse resistor, elas são iguais, já que as resistências elas também são iguais. Cada uma dessas correntes ela vai valer 15 mA. Nós podemos ver isso de duas formas. A primeira forma é como vem uma corrente total de 30 mA por aqui, e como se divide em dois caminhos cujas resistências são iguais, elas vão se dividir igualmente. Então vai passar 15 por um lado e 15 pelo outro lado. De outra forma, nós podemos calcular essa corrente fazendo a DDP, que é 12 volts, dividido por 800. Se nós olharmos, é metade dessa corrente aqui. Então ela vai valer aqui 15 mA. Voltando agora para os dois resistores que estavam ligados em série, como eles estão ligados em série, a corrente que passa por eles é igual. Então mantém-se a corrente de 15 mA. No entanto, a DDP nesse resistor aqui, chamado de V1, ela vai ser dada pela resistência, que é 240, vezes 15 mA. Então a DDP desse V1 é 3,6 volts. Para completar os 12 volts, que é a diferença de potencial entre esses dois pontos, nós simplesmente pegamos o complementar. E o complementar do 13,6 em relação ao 12 vai ser essa DDP desse resistor aqui de 560. O complementar, ele vale 8,4 volts. Com isso, nós determinamos já a DDP em dois dos resistores. Voltando agora para o circuito inicial, como a diferença de potencial entre esses dois pontos são iguais, já que eles são resistores ligados em paralelo, a diferença de potencial aqui é a mesma diferença de potencial V1, ou seja, vale 3,6. Agora só nos resta calcular a corrente que passa por aqui, vamos chamar de I1, e a corrente que passa aqui por baixo, vamos chamar de I2. Como nós temos já a diferença de potencial, que vale 3,6 volts, basta nós fazermos que o I1 é 3,6 dividido pela resistência, que é 600 ohms. Essa corrente I1 ela vai valer 6 mA.
Já a corrente 2, nós podemos calcular da mesma forma, dividir o potencial, que é 3,6, por 400 ohms, que é a resistência, que é essa resistência aqui, ou nós podemos pegar como a corrente que passa por esse conjunto de resistores. Vale 15 mA, nós já temos uma corrente de 6 mA aqui, nós só fazer o complementar de 6 em relação a 15. Logo, essa corrente 2, ela vai valer 9 mA. De início, realizar esse circuito pode parecer uma coisa complicada, mas fazendo passo a passo, que é reduzir ao máximo o circuito, fazendo esse processo de ida, e depois fazer o processo de volta. É bom sempre deixar as figuras do processo de ida para facilitar no processo de volta. E lembrando que resistores em série, eles possuem a mesma corrente elétrica. E resistores em paralelo, eles possuem a mesma diferença de potencial. Nós vamos agora realizar um segundo exemplo, em que nós vamos ter uma bateria de 19 volts, um resistor de 300 ohms, uma bateria de 12 volts, um resistor de 100 ohms e um resistor de 200 ohms. Nós vamos tentar achar a corrente que passa por cada um desses resistores e vamos tentar achar as diferenças de potenciais entre cada um desses resistores. Vou chamar essa diferença de potencial aqui de V1, está no resistor de 100 ohms, de V2 e a resistor de 200 ohms, vamos chamar de V3. Para nós podermos achar as correntes e essas DDPs, nós vamos tentar reduzir o circuito ao máximo possível. Porém, nessa situação, o circuito é irredutível. Nós não temos como fazer nenhum tipo de associação série, paralelo, delta estrela ou simetria. Então, nós vamos aplicar diretamente as leis de Kirchhoff. Primeiramente, nós vamos chutar duas correntes que nós vamos chamar de I1 e I2 e vamos percorrer o circuito com essas correntes I1 e I2. Nesse circuito daqui, nessa malha daqui, nós temos entra pelo negativo, sai pelo positivo, 19, menos 301, menos 101, entra pelo positivo, sai pelo negativo, menos 12. Nós temos a corrente I2 no sentido oposto aqui para cima. Então, nós temos mais 102. Do outro lado, nós temos, percorrendo o circuito, passando pelo negativo, saindo pelo positivo, mais 12 volts. Percorre a corrente I2 pelo resistor de 100 ohms, nós temos menos 102, e a corrente I1 está no sentido contrário, então é mais 101. Chegamos ao resistor de 200, nós temos menos 202. Então nós vamos ter duas equações desse tipo. Então para o primeiro circuito, nós vamos ter menos 100 e 1, mais 100 e 2, menos 12 mais 19, menos 301, o que resulta em 401 menos 102 igual a 7. Na segunda malha, nós vamos ter que menos 202 mais 12 menos 101 mais 101 menos 102, desculpa, mais 101 igual a 0. Nós voltamos ao ponto inicial. Então, nós vamos ter 101 menos 302 igual a menos 12. Quando nós resolvemos esse sistema, nós podemos simplesmente pegar a primeira equação, multiplicar por 3 e subtrair dessa equação aqui. Com isso, nós vamos cancelar o termo que tem I2. Então, nós vamos ficar com 1.201 menos 101 igual a 3 vezes 7 menos menos 12. Ou seja, nós temos que o I1 vale 30 mA. Se nós substituirmos agora em qualquer uma das duas equações para tentarmos achar o I2, nós vamos descobrir que o I2 vale 50 mA. O que esse resultado de corrente quer dizer? Quer dizer que as correntes estão no sentido correto. Se nós olharmos para o resistor de 300 ohms, nós vamos ter que a corrente I1 é a corrente que passa por ele. Então, pelo resistor, se nós olharmos para o resistor de 300 ohms, nós vemos que a corrente I1 é a corrente que passa sobre ele. Então, a corrente que passa pelo resistor de 300 ohms está para cima e vale 30 mA. A do resistor de 200 ohms é a corrente I2,
que passa, só que agora no sentido para baixo. E o valor da corrente 2 vale 50 mA. O do resistor de 100 ohms, que nós temos aqui, é uma corrente I2 para cima e uma corrente I1 para baixo. Bom, então a corrente que passa por esse resistor é a diferença entre essas duas correntes. Como a corrente I2 é maior, nós temos uma corrente para baixo que vale 20 mA. E agora, para nós calcularmos essas diferenças de potencial V1, V2 e V3 em cada um dos resistores, basta que nós multipliquemos o valor da resistência pelo valor da corrente que passa por esses resistores. Então, nós vamos ter que o V1 vale 300, que é o resistor, vezes 30 mA, aqui nós colocamos o milho como 10 a menos 3. Logo, a DDP vale 9 volts. Para o V2, nós temos um resistor de 100 ohms com uma corrente de 20 mA que atravessa esse resistor. Então, nós vamos ter uma DDP de 2 volts. E para o resistor de 200 ohms, nós vamos ter uma corrente de 50 mA que atravessa esse resistor. Então, nós vamos ter uma DDP resultante de 10 volts. É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje termina por aqui. E hoje nós aprendemos a achar as correntes e as diferenças de potenciais em cada um dos componentes de um circuito resistivo. Na próxima aula nós vamos começar o estudo dos capacitores e depois ver os circuitos resistivos capacitivos. Então até a próxima.